Alô, galera do esporte, alô, você que se liga no Destravado Esporte Clube. O nosso convidado de hoje é o Tomás Rodrigues Abreu, ex-jogador de futebol profissional, ex-treinador, posso dizer ex-treinador, tudo bem? Tudo Tomás, bem, Gilmar. Seja bem-vindo ao Destravado. O ex é uma atitude que a gente toma, né? Devido às faltas de opções e de condições, a gente acaba deixando de lado esse lado de treinador. Você nasceu numa cidade chamada Guaraciaba do Norte, do Ceará, é isso? Isso. Nasci lá, morei lá até os meus 13 anos, aí mudei para o Rio de Janeiro atrás dessa carreira de futebol. Aí morei no Rio de Janeiro dos 13 aos 23 anos e foi aí que eu saí para conhecer o Brasil como jogador naquela época. Como é que foi a infância do Tomás Abreu? Foi uma infância muito saudável, né? A gente na época não tinha essa maldade que toma conta do mundo hoje. Uma infância no interior, né? Onde a gente tinha liberdade para tudo. Nesse mesmo tempo a gente terminou nossa fase no Rio de Janeiro, né? Com 13 anos, onde a gente aprendeu muita coisa, né? Viu muito o certo e o errado. E na vida a gente viu de escolhas, né? E eu escolhi esse caminho do esporte, das coisas certas. E graças a Deus não me arrependo. Foi isso que me fez ser um ser humano respeitado, né? E também como profissional também. Isso me deu muita segurança, muita garantia. Esse período que eu morei no Rio de Janeiro foram 10 anos de aprendizado. E depois completei o resto da minha vida, até hoje, rodando o mundo. Você, quando saiu do interior do Ceará, que tinha 13 anos, já tinha essa vocação, já tinha na ideia, vou ser jogador de futebol? Sim, justamente quando eu saí do Ceará para o Rio, foi meus irmãos que, naquela época, fulano joga bola, vamos jogar no Rio de Janeiro. Não tinha esse glamour que é hoje, financeiro, né? Naquela época a gente jogava, o jogador de futebol era considerado um malandro, né? Mas a gente tinha esse sonho e a gente foi pro Rio atrás desse sonho. Graças a Deus se realizou. Aliás, você então tinha, nessa época já tinha aquele cabelão, não? Já usava o cabelão, não? Ou foi depois? Não, naquela época naquela época no interior a gente não tinha essa cultura de usar cabelo grande. É porque tinha as pessoas comentavam, tinha um preconceito grande. Tinha. Cabeludo é malandro, né? Que as pessoas falavam. Não tinha, naquela época não se usava esse estilo de cabelo. A gente veio, quando a gente chegou no Rio de Janeiro, foi naquela época que surgiu o Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo, que eles influenciaram muito naquela época a juventude, aquela geração. Foi aí que eu resolvi seguir, né? Como todo adolescente, como todo jovem, quer seguir o que está na moda. E na época era o cabelão e graças a Deus não me arrependo, não. Você também foi, quando usava o cabelão, foi influenciado pela banda Menudo, não? Não, naquela época, quando o Menudo foi na mesma geração, né? Então já estava tudo no mesmo pacote, né? Eram os nossos aqui, aí surgiram eles. Foi um momento muito bom da vida da gente, né? Tinha, como eu te falei, naquela época a gente tinha uma liberdade que a gente não tem hoje. A gente podia ir e vir, tinha sua violência, mas não chegava nem 1% do que é hoje. Exatamente. E no futebol você começou no Olaria, foi isso? Na base do Olaria? Isso, eu saí do Exército, já tinha participado de várias escolinhas no Rio de Janeiro, todas as escolinhas de time grande a gente acabei rodando, mas definitivamente onde eu fui registrado como jogador foi no Olaria. Fiquei lá por 2 anos e quando encerrou o meu período de amador, né, sub-20, aí eu tomei a decisão de procurar um time para me profissionalizar. Certo. Nesse mesmo período que eu estive no Olaria, nós disputamos um torneio no Haiti. Eu ainda amador ainda era sub-20. E aí quando encerrou o meu contrato sub-20, eu fui atrás de um time para me profissionalizar e fui para o Ipiranga do Amapá, onde eu tinha conhecido no Rio de Janeiro o Marco Antônio, que jogou na seleção, jogou no Fluminense, o Rodrigues Neto. O Rodrigues Neto foi seu treinador lá no Ipiranga e como ele me conhecia do Rio de Janeiro, ele me levou para mim, eu me profissionalizei no Ipiranga, onde futuramente também fui campeão em 96. Então lá foi o primeiro contrato de profissional e o primeiro título também. Isso. E quando foi que você veio para o futebol tocantinense, Tomás? Bom, eu jogando em Goiás. Passou por Goiás também? Passei por Goiás antes de eu vir para Tocantins. Fez um pit stop lá? Eu estava jogando no Piracanjuba. Aí o diretor do
do Caburé, na época era o Caburé que existia aqui. Sim. Foi ver um jogo nosso lá em Goiânia e nos levou para Piracanjuba. E lá onde a gente começou a ter essa participação no futebol de Goiás, onde eu tive grandes participações também. E onde de lá eu vim aqui, como eu falei, eu vim para o Caburé, onde também fui campeão pelo Caburé. Tivemos a participação na Copa do Brasil, onde passamos de fase. E aí foi aí que nós começamos a ficar aqui no estado de Tocantins. No Caburé foram quantos títulos, você lembra? Não, eu particularmente só foi um título. Só foi um? Só foi um título. Uhum. Foi um título. Quando eu cheguei para jogar a Copa do Brasil, o Caburé tinha sido campeão no ano anterior e tinha vaga no ano seguinte. E eu vim para jogar a Copa do Brasil. Copa do Brasil foi uma só também? Foi uma só, pelo Caburé. Pelo Caburé. Naquela goleada lá pro Flamengo você tava, né? Isso. Nós passamos na primeira fase pelo MAC, né, o Maranhão. Isso. Passamos pela primeira fase e na segunda fase nós perdemos o jogo em casa de 1-0. E lá no Rio foi aquela história, perdemos de 8-0. Era uma realidade para o nosso futebol na época. Você tomou o gol do Charles Guerreiro, né, te deu chapéu. O pessoal lembra muito da história triste, mas... porque o Charles não fazia gol, né? Isso, só acontece que estava lá, né? Uhum. E pra gente ter chegado lá foi um trabalho difícil, pra gente chegar lá. E lá, como é que diz, a história já conta, né? O Flamengo é um time grande. Claro. Nós, na época, nós não tínhamos esse acesso que nós temos hoje às informações. Então a gente chega lá meio que no escuro, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer um bom trabalho, senão nós não estava lá naquele momento. Senão não tinha uma Copa do Brasil no currículo, né? Isso. Mas é verdade que num gol de falta do Sávio, teve um jogador do time do Caburé que pediu para ficar de frente para você, de frente pro gol, que queria ver a bola entrando, ver o gol do Sávio? Sim, Quem foi o jogador? É meu amigo ele gosta da resenha, meu amigo Gilberto. Ah, Gilberto. O Giba. Ele que pediu para ficar, disse que tinha medo, era conversa, ele disse que tinha medo de levar a bolada, e ficou de costas, mas ele queria ver se via o gol, né? Mas de costas não toma bolada. Não, mas aí nem não vê, não vê a bola. Mas é pior, né, não, Tomás? Foi o Giba. E o Sábio fez o gol mesmo. Fez o gol, acho que ele tinha combinado. Não tinha combinado comigo, não. Não tinha combinado contigo. E a sua trajetória no Palmas Futebol e Regatas? Sim, aí eu vim em 97 pro Palmas, né? Disputei o campeonato, o Palmas estava começando. Acho que foi no segundo semestre de 97. Foi profissionalizado em janeiro, né, de 97. Isso, eu vim no segundo semestre disputar que naquela época o estado tinha 2 competições por ano. Sim. E eu vim no segundo semestre. E no ano seguinte eu retornei aqui para a capital e resolvi ficar definitivamente aqui no estado, né? Aí fiquei no Palmas, uma média aí, né, juntando as passagens que eu estive lá, uma média de uns 10 anos. Quantos títulos no Palmas? 4 títulos. E aí teve competições... E um como sub-20, como treinador, e uma participação na Natação São Paulo, que até hoje alguns esquecem, mas a melhor participação do Tocantins na Natação São Paulo foi nossa participação em 2005, sim, 2004, 2005. E teve as competições nacionais também, né, que vocês participaram. Sim, tivemos. Todo aquele auge do Palmas foi um trabalho feito desde o início com a diretoria que estava na época, que era o Belmiran, uma galera que abraçou, fez um trabalho a longo prazo, que foi a equipe profissional, a equipe de base, que quando a gente chegou naquela fase que o Palmas teve uma ascensão grande, foi um trabalho feito de base, né? Quando os meninos chegaram no profissional, foi naquele momento onde o Palmas conseguiu o seu maior status, que foi chegar entre os 10 da Copa do Brasil. Aquele time do Palmas do início dos anos 2000, foi o melhor time do Palmas de todos os tempos? Você entende assim, não? Sim. É porque naquela época o Palmas não tinha uma equipe, não tinha só 11, o Palmas tinha 25 jogadores que você poderia colocar sem problema algum. Tanto jogadores experientes que vieram contratados, como jogadores que tinham sido trabalhados na base. No Palmas, foi o seu início também da carreira como treinador? Você começou como treinador de goleiros, né? Treinador de goleiros, depois peguei todas as categorias de base até o sub-20, onde o primeiro título sub-20 eu era o treinador e tive essa experiência com todos os treinadores que passaram pelo Palmas na época, né? Eu como treinador de goleiro, como auxiliar. E meu primeiro momento como treinador profissional foi no Tocantins, uma época que o Tocantins estava iniciando um novo projeto e me convidou e a gente
teve a felicidade de ser campeão. No Tocantins, aquele título de 2008 que você foi treinador, é verdade que o Antônio Cândido em determinado momento chegou para vocês e falou, não podemos continuar no campeonato, não podemos classificar, teve isso mesmo? Teve sim, chegou um momento, nós estávamos há 2 meses trabalhando sem receber salário, não tinha perspectiva nenhuma, aí existiu algumas equipes que poderiam cair. Eles fizeram uma oferta para o presidente, ele repassou para nós, que algum diretor de uma equipe que estava para cair, se nós entregássemos o jogo, para eles não cair, ele faria o pagamento dos 2 meses, que estava atrasado. Sim. Aí naquele momento nós esperamos o presidente sair, nós não aceitamos de imediato. Pedimos para o presidente nos dar um tempo para a gente conversar. Aí fiz uma reunião com os jogadores e falei para eles, quando nós viemos para cá, nós já sabíamos a dificuldade. Sim. Que ninguém aqui está enganado. E eu falei para eles, rapaz, eu não entrego e ainda vamos rebaixar ele mesmo. Esse aí que nós vamos rebaixar e nós vamos ser campeão. Quem tiver comigo, vamos fechar. Um ou outro duvidou, mas 90% naquele momento fechou. Nós fechamos e o resultado foi o que a gente planejou naquela época. Com muita dificuldade, mas nós tínhamos um grupo de homens que não se entregava. Podia estar morrendo, mas ia até o final. E, como eu te disse, se a gente naquela hora aceitasse aquela proposta, nós estávamos dando um passo atrás na nossa vida. E naquela época, naquele momento ali, nós saímos muito fortalecidos, não para ser campeão, mas para a nossa trajetória de vida que nós estamos até hoje. Você pode conversar com qualquer um atleta daquela época hoje, que eles têm aquele trabalho que a gente fez como uma referência de vida para ele e para a família dele. Qual foi o momento que você, a comissão técnica, os jogadores entenderam, agora nós podemos ser campeão? Foi nesse momento. Serviu como incentivo, isso aí. Porque nós naquele mesmo momento, Deus está lá sempre vendo, né, nossas atitudes. Naquele momento ali, as pessoas que estavam fora, que souberam da nossa dificuldade, aproximaram da gente. O pessoal, as orações, os pedidos. E nisso a gente foi crescendo, um passo de cada vez. Então naquela hora ali eu percebi que na hora que a gente deu as mãos, porque quando nós demos as mãos não foi uma coisa para, como a gente diz, uma palavra da boca para fora, foi de coração e foi de fé. E aquilo ali nos fortaleceu de um tanto que teve situações que a gente, depois do acontecido, nós mesmos, a gente não acreditava que a gente era capaz de ter feito aquilo. Tomás, você falou que estava 2 meses, né, sem receber o elenco, a comissão técnica também, mas depois receberam? O Cândido pagou direitinho? Ou ficou um negocinho para trás? Não, Pode falar, não tem problema não. Os salários foram pagos, porque chegamos num momento que não tinha como não, porque houve uma premiação do então prefeito na época. Naquela época nós tínhamos renda, então não teve como fugir disso. Então, ou esse dinheiro foi usado para pagar nossos salários. Houve algumas questões na premiação, mas premiação não é salário, né? A gente concorda ou não concorda, por lei, a gente não pode recorrer. Mas, no mais, o maior prêmio a gente ganhou, que foi a dignidade de mostrar para várias pessoas que o ser humano falso, ele tem preço. O ser humano digno, ele não tem preço, ele não se vende por valor nenhum. Aquele título de 2008, você como treinador do Tocantins, foi o mais importante de sua carreira, não? Ou foi um dos mais importantes? Um dos. A gente, cada momento, ele é importante dentro da circunstância. Sim. Naquele momento, quando nós estávamos num jogo em Tocantinópolis, nós fomos para Tocantinópolis praticamente com 11 jogadores. Se nós perdêssemos lá, ou se nós perdêssemos o jogo lá, nós caíamos para a 2ª divisão. Sim. Nós fomos lá, nós empatamos o jogo, houve uma confusão lá, de lá nós empatamos o jogo, chegamos aqui, nós conseguimos nossa classificação e fomos para o título. Lá eu fui agredido por policiais, fui agredido pelo presidente do Tocantinópolis na época, fui parar no hospital. Nisso aí eu fui suspenso por 1 ano,
Lembro. Eu peguei uma suspensão de 1 ano, mesmo depois de ter sido agredido. E é igual eu estou te falando, naquele momento, todo o título em si, ele foi importante naquele momento por toda a circunstância. E teve outros títulos. Futuramente fui campeão da 2ª divisão pelo Tocantins, fui vice-campeão também pelo São José na 2ª divisão. Então, cada momento ele foi importante, teve a sua importância. Ô, Tomás, podemos dizer que você é um ex-treinador, você está dando um tempo na carreira, está aguardando uma proposta, como é que está a sua situação? Não, Gilmar, igual eu te falei já, a gente começa a se considerar porque você não vê uma evolução. Mas você tem um sonho, assim, de treinar um time, voltar a treinar? O sonho em si não é nem de treinar, é de eu ver o futebol tocantinense crescer, voltar de novo. Para mim voltar a sonhar. No momento eu não vejo esse crescimento. Então esse meu crescimento, esse meu sonho seria em cima desse crescimento. Porque senão é um sonho muito vago. Porque aí você começa a ter um desgaste, que você cria uma expectativa e não acontece. Pode virar pesadelo, né? Com certeza. Hoje você trabalha no estádio Newton Santos, mas faz outros trabalhos também com escolinhas, é isso? Isso, eu faço uns trabalhos específicos com goleiros, de mamando a caducando, e também com alguns atletas, até ex-atletas, com alguns atletas que estão só na manutenção, alguns que estão de férias. Eu estou sempre aí, nunca parei, sempre estou trabalhando porque a gente precisa, né? Na sua passagem pelo futebol de Colinas, você estava contando para nós aqui em off, até recentemente nós entrevistamos o Domingos Santos aqui no Destravado, mas essa parte ele não contou, quando ele pegou a namorada que ele tinha na época com o primo lá, que ele contou essa história, mas tem mais resenha disso aí, não tem? Tem, o Domingão como um cara apaixonado, né? E era apaixonado mesmo? Segundo ele era, né? Porque houve esse episódio, né, de uma traição, ele acabou entrando em luta corporal com o cidadão que possivelmente estaria tendo esse relacionamento com a namorada dele. Essa parte ele não contou, não. E acabou tendo essa agressão, e depois ele queria matar o cidadão. Eu falei, não, se você matar ele não vai resolver seu chifre. Então você tem que ter calma, relaxa que isso vai passar. Ele sofreu muito na época. A gente estava lá, a gente acompanhava, mas passou, tá aí o Domingão bem, graças a Deus. Bebeu uns negocinhos para esquecer depois, né? Deve ter esquecido, né? Eu imagino que sim, né? Porque já faz muito tempo, não é possível. Mas foi uma história, Tomás, que doeu muito, porque até hoje ele lembra, né? Aí que eu tô te falando. Pode ter doído, porque ele apanhou, né? Também. Levou uma gaia e ainda apanhou. Mas o que você acha que doeu mais, o chifre ou a surra que ele levou? Eu acho que foi o chifre. Foi o chifre. Tomás, pra gente fechar, vamos pro nosso bate-bola. Quem foi o melhor treinador que você já trabalhou? Aquele cara que falou, esse cara foi o melhor que eu já trabalhei, que já te treinou. Rapaz, nós tivemos vários treinadores, né? Nós temos aqui no Tocantins, temos cada um com a sua especificidade, né? Eu iniciei com o Carlos Magno, um grande treinador, aprendi muito com ele. Depois também no próprio Palmas veio o senhor Ivan Gradinho, também um cara muito à frente do seu tempo. Teve o Roberto Oliveira também, um cara, eu estou falando, cada um com uma particularidade. Teve um camarada que nós trabalhamos muito pouco tempo, que eu acho que a gente tem que fazer uma referência a ele como treinador, o Janaí, que faleceu na Covid. Sim. Foram vários treinadores, teve Everaldo Bezerra também, que já faleceu. Cada um tinha uma particularidade, né? Então você pega um momento de cada um e a gente quer ser treinador, você começa a construir em cima disso e você acrescenta o seu lado, né? Então esses caras aí para mim aqui no futebol tocantinense foram as referências para mim. E o melhor jogador que você treinou? Nós tivemos vários, né? Tivemos vários, esse que eu tô falando, daqui mesmo nós tivemos, você pega na nossa época antiga, nós tivemos Valdo, Ferdinando, aí nós vem Leandro César, que os caras dizem, Leandro Lopes como goleiro também, quem tá falando, se estende, o Valdo, uns caras que eram diferença, que eram os caras que eram os momentos que resolvia. Então a gente tem vários nomes aí que a cada momento tinha um auge que era diferenciado. E quem foi o cara mais doidão que você conheceu no futebol, o cara que você trabalhou com ele, treinador ou jogador? O cara mais doidão acho que era eu mesmo. É você? Mas por quê? Eu queria ver... O que você já fez que te deu essa alcunha de doidão? Sim, é igual eu tô te falando, né? São coisas que eu fiz que eu não posso nem falar. Mais uma que você pode contar. Não, muitas coisas, de ir pra cima de jogador que não queria treinar, jogador que perdia
perdi o gol e ainda ficava intolerante, então não estava nem aí, eu ia para cima, eu queria vencer. Eu lembro de um episódio, eu começando no Rio de Janeiro, nós fomos jogar contra o Botafogo, e tinha um jogador lá que estava no nosso time, no Olaria, né? Nós jogando profissional, aí nós perdemos, acho que 4-0, fomos pro vestiário, ele... Assim, eu não tô nem aí, amanhã eu vou sair. Nós juntamos ele lá no vestiário, dentro Deu um esfrega nele. de um box nele lá, deu um esfrega nele, mas eu era assim, sabe? Eu não aceitava a derrota. Já tomou frango, já falhou num lance, ficou muito contrariado, não conseguiu nem dormir? Já sim. O cara o goleiro que nunca teve uma falha é porque ele ainda não iniciou. Já levou um companheiro para o mau caminho? Não. Até porque quando a gente trabalhou, a gente era tudo adulto. Adulto ele não vai para o mau caminho, não. Mas quando era jovem, assim, quando era jovem, do Rio de Janeiro? Quando eu tive nesse período, a gente no Rio de Janeiro era muito controlado, né? Até porque a gente não... Era escolha, como eu falei no início. Uhum. A gente escolhia, a gente era muito controlado, tinha esse sonho de ser jogador na época. A gente não se envolvia em balada, em bebedeira. A gente veio ter esse lado já depois de ter resolvido a vida como atleta. Já cantou a Mulher Casada, não? Não, já fui cantado. Isso caiu na cantada, não? Rapaz, às vezes a gente cai, né? Né? Às vezes a gente cai. Tá certo. Tomás, obrigado pela entrevista, cara. Gilmar, precisar, nós estamos aí. Tem mais história aí que se a gente for sentar para contar, a gente leva. Vamos marcar depois para a gente contar uma segunda parte. Vamos sim. Nós estamos aí. Precisar mais de informações a gente tem aí. E agradecer ao povo de Tocantins que me abraçou. Hoje eu me sinto um tocantinense. Tenho meu serviço prestado aqui. Tem umas pessoas que ainda não reconhecem, mas isso não importa não. O que importa é a minha satisfação e dos amigos igual você está aqui, que reconhece e mostra para muita gente que não conhece. Tá certo, obrigado. Conversamos com o Tomás Abreu, ex-goleiro, né, ex-jogador de futebol. Não podemos dizer que é ex-treinador, porque ele ainda tem um sonho, tem um projeto aí, de repente, para se pintar uma oportunidade. Um abraço, obrigado pela audiência, você que nos acompanhou. E olha, se inscreva no nosso canal, tá? Compartilhe os nossos vídeos no Destravado Esporte Clube. Nós voltamos no próximo programa. Até lá.